Boa tarde, eu sou o professor Danilo Vendrame Tonholo e vou fazer esse vídeo, como sempre, sozinho, aqui em meu consultório. E eu quero abordar um fato histórico muito importante da minha própria vida, que é o nome que vou dar a este vídeo, meu encontro com o Dr. Carlos Byton. Eu comecei a fazer o curso de psicologia aos 22 anos e havia o livreiro da faculdade e eu comprava, já lia desde os 17, 18 os livros de Jung. Eu me sentia muito atraído por eles, eram muito importantes. No início era difícil compreendê-los porque eu era um adolescente, mas mesmo assim eu lia, relia, e aí foi indo até que fui para a faculdade de psicologia, e eu sabia que eu ia fazer o melhor que eu podia. E lá o livreiro, Toninho, um dia chegou e me disse: olha, Danilo, vai ter um curso, você compra os livros de Jung, vai ter um curso de Jung muito interessante. É de uma terapeuta amiga minha, Ana Maria Sanino. E eu me entusiasmei e fui fazer o curso. Era Ana Maria Sanino e Lindalva Rodrigues. Realmente foi um curso muito bom, dando uma visão da história de Jung, dos conceitos básicos. Foram 4 sábados e domingos, lá na Vila Mariana. E a partir disso, conversando muito com a Ana Maria Sanino, ela era italiana de Nápoles, eu decidi começar a fazer análise com ela. Eu já tinha feito, aos 19 anos até os 21, 2 anos de análise behaviorista. Foi muito bom, e eu havia encerrado. E comecei a fazer a terapia com a Ana Maria Sanino. Ela era especialista em abordagem da psicoterapia junguiana com o foco corporal. Ela me ensinou muito sobre calatonia, sobre exercícios psicocalistênicos do Ptor Sandor. E por um bom tempo eu continuei sendo analisado por ela. Ela tinha o consultório ali na Rua dos Ingleses, aqui em São Paulo, até que ela disse que não poderia mais me atender porque ela ia cuidar de concluir o mestrado dela, que foi o lançamento do livro com esse mesmo título, né? Abordagem corporal na psicoterapia junguiana, mais ou menos isso. E aí ela ia me passar para uma analisanda dela, que era Yara Unt. E eu vou mostrando algumas fotografias que eu acho muito importante. Aqui a Yara Unt, aqui é em 14 de agosto de 97, no consultório. Aqui, no mesmo dia eu tirei essa fotografia nossa. Era aí que deu prosseguimento à minha psicoterapia junguiana. Apesar que o Jung não gostava nem que falasse ser junguiano, mas virou moda e as pessoas não escapam a usar esse termo, né? O certo é psicologia analítica, porque cada analista tem seu estilo de trabalho, seu modo de trabalhar com seus pacientes, seus analisandos. E a Yara começou, foi aí que eu comecei a ouvir falar o nome de Carlos Byton, Carlos Amadeu Botelho Byton. E nessa época, ela já tinha parado de fazer análise também com a Ana Maria, porque ela queria se dedicar à sua tese de mestrado, e ela, de alguma forma, eu não sei como, eu não perguntei, mas ela foi fazer análise com o professor Byton. A gente falava o Byton. E aquilo, ela hora ou outra citava, né, passagens que o Byton dizia e etc. E aí o Byton começou a fazer cursos pela Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica de São Paulo, que ele foi o fundador. Até tem um papel aqui antigo que eu guardei. O dinamismo perverso, uma leitura arquetípica da teoria psicossexual de Freud, pela psicologia simbólica, coordenador Carlos Byton.
E ele passou a fazer muito, primeiro semestre de 94. Ele começou a fazer uma série de cursos, palestras, seminários sobre os assuntos que ele havia escrito. E a Yara também que começou a me dizer, me convidar a ir participar, e eu comecei a ir. E todos os cursos que ele fazia nessa época eu participava. Eu vi o anúncio e eu já ficava entusiasmado, porque eram muito agradáveis, muito profundos, repletos de sabedoria. E antes disso, eu percebia com certa tristeza, falei, puxa, o Jung faleceu antes de eu nascer, eu nunca vou poder conhecê-lo. E conhecer uma pessoa que esteve próxima dele, para mim, se tornou algo muito importante. Eu me lembro que quando a Associação Brasileira de Psicologia Analítica anunciou que ia exibir o Face to Face, eu fiquei muito entusiasmado e fui assistir. Foi maravilhoso ter aquela experiência de ver Jung vivo, se explicando, contando suas passagens de vida. Foi maravilhoso assistir esse vídeo. E aí, continuamos a frequentar lá na Faculdade de Medicina da USP, na Vila Mariana, os cursos do professor Carlos Byton. E nessa época, eu gravava em gravador e fitas cassetes, todos os pedi permissão a ele, ele consentiu, e eu gravava essas fitas todas, pois eu as ouvia. Então vieram muitos cursos interessantes, eu não me lembro o nome de todos, foram dezenas, mais de 10 certamente. Me lembro do Ramayana que ele fez, foi muito interessante, e sempre trazendo o seu esboço, né, aquele esquema que ele colocava na lousa sobre a dinâmica do self, o aspecto fixado da sombra, o aspecto criativo, né, o aspecto crônico dos processos que represavam o desenvolvimento do indivíduo, né, a sombra circunstancial e a sombra eventual, né, circunstancial e crônica. Eu estou me lembrando os termos, né? Então, isso era sempre, já chegava na lousa, estava lá exposto o esquema da aula, e isso nós encontramos em seus livros. Eu decidi há uns anos atrás revisar e comprei toda a obra dele nova. Então, o que eu tenho que ele editou, creio que é isso, Carlos Byton, Dimensões Simbólicas da Personalidade. Desenvolvimento da personalidade, símbolos e arquétipos. Estrutura da personalidade, persona e sombra. Ele deu um seminário com esse título, A Inveja Criativa, o resgate de uma força transformadora da civilização, onde ele analisa a relação de Wolfgang Amadeus Mozart, compositor de Salzburg, Áustria, e seu amigo ou inimigo Antonio Salieri, grande compositor da corte. E aqui ele explica se era um amigo ou um inimigo, porque ele mostra os aspectos patológicos da inveja, né, que Salieri alimentava contra Mozart. Muito bom livro. Então, nessa época que eu comecei a recomprar os livros do Byton, alguns estavam esgotados, eu encontrei em sebos. Eu comprei este também, que eu não tinha, que é a Psicologia Simbólica Junguiana, a viagem de humanização do cosmos em busca da iluminação. Esse aqui, ele contém uma elaboração muito profunda e complexa de todos os conteúdos da psicologia simbólica junguiana criada por ele. Me lembro que a Yara dizia que o Instituto Carl Gustav Jung de Zurique apreciava e aceitava as obras, os escritos do professor Carlos Byton. E aí eu sabia da história, e ela também está descrita aqui. Em 1961, o professor Carlos Byton se dirigiu para Zurique a fim de se
formar também analista junguiano pelo Instituto de Zurique. Aqui ainda tem um recibo, 6 de abril de 98, curso Psicologia Simbólica e Religião, da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica. Um recibo, na rua Dante Pazanese, 120, também feito pelo professor Baiton. Então, em 1961, o professor Baiton chegou em Zurique, e ainda Marie-Louise von Franz atuava no Instituto, então ele fez sua análise de formação com ela. Ele relata aqui neste livro, quando souberam do falecimento de Carl Gustav Jung, e ele e Marie-Louise von Franz foram ao velório. Parece que foi na casa dele. E ele descreve aqui, é muito bonito o momento, apesar que triste ao mesmo tempo, porque o mestre havia partido da dimensão terrena, mas ele participou disso tudo. A Yara me contava essa história e eu a reencontrei nesse livro. E esse livro trouxe uma grande sincronicidade, porque quando eu abri este livro, que eu comprei também no sebo, então tem uma dedicatória do professor Baiton. Então alguém que comprou o seu livro e ele dedicou, e depois a pessoa se desfez do livro. Então tem aqui a assinatura dele, né? Muito interessante. Julho de 2014, um sincronismo impressionante. E eu queria ser analisado pelo professor Baiton, mas era muito cara para mim pagar a análise. Naquela época, em 95 aproximadamente, era $100. Naquela época ainda tinha muita inflação aqui, né? Eu lembro que eram $100. Eu pensava, daria para pagar, porque na época meu pai ainda tinha a sua empresa, tínhamos um bom dinheiro, mas era algo incomum, eu não sabia se eu estava preparado para pagar tanto pela análise. Que eu pagasse $20, em dólares estou falando, né? Eu ia pagar 100, a Yara pagava 20, por exemplo. E aí ocorreu o seguinte, aos poucos a Yara comentou que o Baiton me conhecia. Eu falei, mas como ele me conhece? Eu não o conheço. Ela falou, porque eu faço supervisão dos meus atendimentos também com ele. E eu fiquei surpreso, né? E aí chegou, eu comentei para ela que eu queria ser analisado por ele, conhecê-lo pessoalmente, mais como analista, meu analista. Aí chegou um dia, ela disse, olha Danilo, eu vou fazer uma pequena cirurgia e vou ficar sem atender algumas semanas. E o Baiton propôs para que eu dissesse a você se você quer ser atendido por ele no meu horário, enquanto eu estiver me restabelecendo da cirurgia. Nossa, meu coração palpitou. Fiquei muito contente, porque já haviam filas de espera para ser atendido. Eu tinha que se esperar ter um horário para poder começar uma psicoterapia com o professor Baiton. Então foi um privilégio, uma alegria que o Self concedeu a mim e eu fui. E eu me lembro que eu trocava o dinheiro em dólares, ia no câmbio, trocava por uma nota de $100 e levava. Eu não anotei a data certa, mas acredito que eu fiz 2 ou 3 meses de análise com ele. Porque era assim, eu determinei e sabia que era por um tempo determinado. Não ia poder ter continuidade porque a Yara voltaria a ser atendida e não havia possibilidade dele me encaixar em outro dia e horário, a não ser que alguém desistisse. E fui eu, lá em Santo Amaro, uma travessa da Avenida Santo Amaro, não me lembro o nome agora, e foi muito bom o encontro. Com a conversa, eu me lembro que eu cheguei, fiquei na sala de espera, havia uma secretária, e de repente uma porta se abriu, e era uma porta dupla, uma que abria para o consultório e outra por dentro que abria para o consultório dele, né? Uma para a sala de espera, outra para o consultório.
E elas eram hermeticamente fechadas, realmente. Se não ouvia uns, eu até achei estranho. Eu lá sentava gozado, eu não ouço um som de voz, ninguém falando, mas aí quando ele abriu, eu vi, porque a porta era dupla, realmente para fazer um isolamento e o paciente se sentir à vontade. E aí, daqui uns instantes ele me chamou e eu entrei. Me lembro que haviam duas poltronas, uma mesinha, e um dos cantos da sala haviam muitas imagens, bonequinhos, fantoches. E logo eu perguntei o que era aquilo. Ele disse, isso é a técnica que eu criei de auxílio simbólico que se chama marionetes do self. Ele disse, quando a pessoa escolhe, então as marionetes vêm para o centro do consultório, fazemos um espaço sagrado com pedras e deixamos o processo acontecer. Foi essa a explicação que ele me deu. Foi muito bom o momento analítico e chegou o momento de terminar, me despedi e vim embora. Quando eu cheguei em casa, porque eu não contei para meus pais, aí eu já tinha uns 27 anos. E é interessante porque o Jung recomendava que as pessoas começassem a psicologia analítica com 30 anos de idade. E eu comecei com 22 anos. Eu já me sentia pronto. E tudo fluiu muito bem. Então eu cheguei em casa, minha mãe me disse, quem é o Carlos Baiton? Eu falei, Carlos Baiton? Eu falei, é um psicólogo. Ela falou, porque a secretária dele ligou que você esteve lá no consultório dele e você esqueceu sua carteira lá. Eu falei, minha carteira? Aí fui no carro olhar, realmente ela não estava. Ela disse que você pode ir até às 22 horas porque o professor Baiton vai estar lá. E, enfim, expliquei para minha mãe quem era o professor Baiton. E lá fui eu mais tarde. Falei, eu vou à noite, porque eu moro no Tatuapé, quando terminar o rush do trânsito, porque eu odeio trânsito. Aí fui tranquilamente. Chegando lá, toquei a campainha e o professor Baiton me fez entrar. E aí ele foi lá buscar a carteira e ele veio com a mão e disse assim, olhe Danilo, reflita sobre isso. Você deixou a sua identidade, os seus documentos pessoais nas minhas mãos. Reflita muito sobre isso. Olhe o simbolismo dessa vivência. Eu não me esqueço. É muito bonito o jeito dele, a abordagem dele, né? O jeito carinhoso, afetuoso dele. Eu sempre tive muita sintonia com ele. E assim transcorreram os outros atendimentos, até que chegou o último. Foi normal. Honestamente, eu não senti falta. Eu continuei com a Yara, porque eu já tinha um percurso de alguns anos transcorrido com a Yara, uns 4, 5 anos mais ou menos. Tudo transcorreu suavemente. O desligamento foi suave, e eu sabia que em outras palestras eu podia encontrá-lo, e eu já compreendia que não era necessário mais que aquilo. E assim passou-se o tempo, depois fui morar para a Itália, né? E mesmo sem análise, lá eu não fiz mais análise, porque eu já estava muito munido de como trabalhar a minha individuação e lidar com o fluxo que emergia do meu inconsciente. O fato de eu ser sempre ligado às artes, aos desenhos, às pinturas, eu sabia desenhar e eu já pouco tinha ouvido falar do Livro Vermelho naquela época. Ele é óbvio, ele faz 10 anos que ele foi publicado, em 95, ainda faltavam 15 anos para ele ser publicado, mas eu vi algumas passagens das explicações de Jung e eu já fazia os desenhos. E eu produzia meu livro negro e eu já fazia em forma de todo o trabalho como os antigos alquimistas, desenhos e algum texto. E assim dei continuidade ao processo. E depois um dia eu vi um anúncio
que o professor Byton faria uma palestra na faculdade onde eu me formei, Faculdade de São Marcos, e eu convidei meu amigo e ele foi comigo, foi muito bom. Foi a última vez que eu o vi pessoalmente. Eu esperei no estacionamento ele chegar, ele chegou, fui cumprimentá-lo, conversamos um pouco e depois assistimos sua palestra. Quando eu comprei e decidi revisar todos os livros do conteúdo proposto pelo professor Byton, eu queria vê-lo novamente. Até me ressurgiu a vontade de fazer análise com ele. Então, antes disso, eu elaborei uma carta para enviar a ele. E liguei para o consultório dele, expliquei para a secretária quem eu era. Lembro que ela disse, eu entendo, você quer matar a saudade. Eu falei, olha, nem que for um encontro, apenas eu gostaria de sentar e conversar com ele. Devido a essa sincronicidade de eu receber em comprar um livro dele com o autógrafo dele. Eu nunca tive nenhum antes, porque na época as publicações dos textos dele saíram na revista da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica e eu as tinha. Depois os cupins estragaram ela quando eu fui morar na Itália, né? Ficou aqui na minha biblioteca, se estragaram. Então, foi em 8 de setembro de 2015, eu escrevi uma muito caprichada. Eu tenho habilidade de caligrafia, então fiz toda ela em caligrafia. E liguei para a secretária dizendo, mas não houve um retorno. Eu creio que o professor Byton não tinha horário para me atender. E óbvio, talvez, como não aconteceu, não era para acontecer. Então eu guardei a carta dele aqui. E de novo, às vezes eu tentava um contato, mas eu falei, não vou forçar, deixa. Não vou exigir esse encontro. E aí quando eu soube que, parece que em fevereiro de 19, ele faleceu, né? E ficaram boas lembranças. Eu às vezes assisto muitos vídeos dele que tem no YouTube, principalmente existem vários do Café Filosófico. Existe um vídeo de um programa que ele fez muito bom com o Dávila, que é Conexão. Às vezes eu revejo. Para matar a saudade tem os vídeos. Por isso que eu estou gravando esse vídeo. Para dar essas informações a pessoas que querem ser analisadas pela psicoterapia analítica ou querem estudar os assuntos, psicólogos, e que isso inspire, mostre alguns caminhos sobre o trabalho do professor Byton. E até eu mantenho aqui na parede do meu consultório uma foto. Tenho várias fotos com ele, mas eu não as encontrei. Mas essa aqui está num quadrinho. Eu sempre olho para ela com carinho. É uma pessoa muito querida. Então essa foi a minha proposta, contar um pouco essa passagem do meu encontro e da minha análise com o professor Byton, que colaborou muito com o trabalho da psicologia analítica, desenvolvendo, aprofundando o trabalho do professor Carl Gustav Jung. E também tem esses dois livros dele muito bons, esse aqui mais ligado à pedagogia, mas como sempre a visão dele é sempre uma circumambulação célfica. Então ele, falando de um foco, ele fala sempre de tudo, que é a construção amorosa do saber. Esse livro é maravilhoso. Quem é ligado à pedagogia, quem é professor, quem trabalha em escolas, muito bom. E o último livro que ele editou, Carlos Amadeu Botelho Byton, A Viagem do Ser em Busca da Eternidade e do Infinito. As 7 etapas arquetípicas da vida pela psicologia simbólica e junguiana. Espero que esse vídeo colabore com as pessoas, orientando, estimulando, encorajando e motivando
a conhecer a psicologia analítica e a psicologia simbólica junguiana, que são marcos importantíssimos para a ciência, para a filosofia, para a psicologia analítica e o autoconhecimento do indivíduo. Muito obrigado.